Meus amados, eu gostaria que você, então, abaixasse sua cabeça. Nós vamos orar, pedir a Deus sua graça nesse momento. Queremos nos colocar debaixo da bênção, da unção do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Senhor, nós te louvamos por esse novo ano. 2017 chegou e com ele também o favor do Senhor continua derramado sobre as nossas vidas. A tua graça abundante, Jesus, diz a tua palavra, se manifestou, ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio para anunciar a sua graça, o favor imerecido de Deus. E nessa noite, mais uma vez, nós te pedimos que o teu Espírito, Senhor, inunde esse lugar com uma atmosfera espiritual poderosa, abençoada, impregnada de revelação na palavra de Deus. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós não confiamos na nossa capacidade nem na nossa própria força, mas dependemos da força, da instrução espiritual do nosso querido Espírito Santo. E eu peço que cada vida aqui, Senhor, receba em nome de Jesus, Senhor, enquanto o Senhor repreende todo bloqueio da mente, que o Senhor repreende agora toda ação contrária nesse lugar, que o Senhor cele esse ambiente agora com a tua palavra, a tua bênção, sela as entradas e as saídas espirituais. Consagramos esses 4 dias ao Senhor de culto a Jesus como primícias. Queremos te oferecer, Senhor, nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossos bens, tudo que somos, tudo que temos, como primícias nesse dia, iniciando esse ano, Pai, para que o teu nome seja glorificado, o teu reino avance em João Pessoa, no Brasil e no mundo, e a tua glória seja vista por todas as nações. Nós te pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Todos dizem? Rapaz, o negócio é bom, cara, é água de coco. Eu vendo aquela água meio sujinha assim, será que pegaram uma água suja? Água de coco, é ano novo, coisa nova, viu? Parabéns aí, viu, equipe abençoada. Mas é bom pregar com água de coco, viu? A gente fica mais ungido. Bom, quem estava aqui ontem no culto da virada? O Senhor nos deu o Salmo 126. E no Salmo 126, o versículo 3, diz que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você pode dizer isso? Que no ano de 2016, Deus fez grandes coisas na sua vida e por isso você tem motivos de estar alegre, sim ou não? Vamos dizer juntos? Com efeito, grandes coisas. Pode ser todo mundo agora? Um coral bonito? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O escritor Philip Yancey disse certa vez que a graça é um presente que custa tudo para o doador e custa nada para quem a recebe. A graça, irmãos, é um conceito único. Não existe nenhuma outra religião no mundo. Nenhuma outra religião consegue compreender esse conceito de graça. Porque todas as religiões, de alguma forma, elas exigem de seus fiéis alguma contrapartida. Elas sempre exigem um pagamento, um sacrifício, uma oferenda, alguma coisa que justifique ou que habilite, né, o fiel a obter algum favor do seu Deus. O cristianismo, no entanto, é o único que nos oferece algo gratuitamente, sem exigir nada em troca, nenhum pagamento.
e cujo favor nós nunca poderíamos pagar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma isso de uma forma categórica, quando escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, essa palavra é poderosa, não nos dará graciosamente, diga comigo, graciosamente, com ele todas as coisas. Irmãos, é a graça, é algo que é de graça, é algo que você não pode pagar, eu não poderia pagar. Portanto, nós somos chamados, irmãos, a viver esse ano 2017 com essa consciência. Quero desafiar você hoje, 1º de janeiro de 2017, a viver esse ano, desenvolver uma mentalidade, uma consciência desse favor imerecido de Deus, que foi derramado e estendido a mim e a você, e continua sendo todos os dias, todas as manhãs, como diz a palavra, as suas misericórdias já se renovaram sobre nós, bem como a sua graça e o seu favor sobre as nossas vidas. E essa mentalidade, esse pensamento, essa meditação nos acompanha todo o ano, sabendo que essa graça, esse amor, esse favor imerecido de Deus, derramado e demonstrado por nós todos os dias, quando nós nos mantemos firmes, pensando, meditando nesse fato, sabemos que estamos firmes na rocha que é Cristo, independentemente daquilo que estiver acontecendo ao nosso redor. Eu não sei como você entrou em 2017. Você sabe, Deus sabe muito mais ainda. Independentemente do que você está vivendo hoje, a graça de Deus foi derramada hoje sobre a sua vida, nesse primeiro dia do ano, e assim será em todos os dias desse ano 2017. Quem crê e recebe, diga amém. Portanto, pelos próximos 21 dias, nós estaremos sendo impactados, ministrados, do que seja o favor de Deus derramado sobre a raça humana em todas as suas épocas. E nós estaremos desafiados a deixar de lado, a abrir mão daquela tendência humana, da gente confiar no nosso braço, confiar nas nossas habilidades. Há pessoas, por exemplo, que olham para a sua célula e ficam entristecidos porque a sua célula aparentemente não anda, não sai do lugar, não cresce. E às vezes as pessoas se desesperam porque pensam: o que é que eu estou fazendo de errado? Ou o que é que eu não estou fazendo? É claro que o trabalho ajuda muito, mas se Deus não trabalhar na frente, nosso trabalho pode ser inútil, pode ser vão, porque a nossa força é insuficiente para mudar o coração de alguém. Só Deus pode restaurar a nossa sorte. Quem dá glória a Deus por isso, em nome de Jesus. A bênção, portanto, amados, não é uma questão de merecimento. Já falamos isso aqui várias vezes. Mas a bênção é uma questão de posicionamento. Diga comigo, a bênção não é uma questão de merecimento, mas de posicionamento. Um filho e uma filha recebem do pai a provisão, não porque ele ou ela sempre são bonzinhos ou são obedientes todo o tempo. Recebem porque são filhos. E mesmo que seu filho ou sua filha erre, você vai consertar, você vai procurar corrigi-lo, nunca menosprezá-lo, nunca rejeitá-lo, na verdade. Você vai procurar corrigir o seu comportamento, mas você não deixa de amar, você não deixa de derramar sobre ele o seu favor. Imagina que seu filho ou sua filha desobedeceu e você diz: tá bom, então de castigo agora vai ficar 3 dias sem comer. Imagina. Jejum na marra, obrigado. Funciona isso? Claro que vai ficar doente, né? Acabar dando mais prejuízo ainda. Portanto, aqueles aparentes reveses da nossa vida, amados, eles podem parecer, a princípio, uma falta de favor de Deus na nossa vida. Às vezes a gente olha alguém e tem acontecido algumas coisas na vida daquela pessoa
que você olha e fala, rapaz, que negócio, né? Uma atrás da outra, é uma coisa assim, né? Que uma perda, é uma situação desagradável, é uma coisa que não funciona, é uma coisa que parece que Deus está contra, né? Na verdade, irmãos, eu creio que mesmo no meio dessas situações, nós podemos ver, perceber e crer que a mão invisível de Deus continua cuidando da minha vida e da sua, do nosso destino, do propósito para o qual nós fomos criados. Você crê assim ou você não crê? Porque se você não crê assim, você vai xingar Deus alguma hora. Você vai reclamar dele alguma hora. Você vai reclamar de alguém alguma hora. E quando a gente reclama, a gente corre para mais longe de Deus ainda. Nós podemos e devemos crer no que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, quem sabe decor. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você foi chamado segundo o propósito dele? Então pode acreditar que tudo que acontece vai concorrer para te abençoar. Vai concorrer para o seu bem. Confie nisso, Deus é fiel. O nosso Deus continua fiel. Diga para o seu vizinho, o meu Deus continua fiel. E eu sei que alguns não falam porque não acreditam nisso, mas se você acreditar ou não, Deus continua sendo fiel. Deus é fiel, Ele jamais perdeu o controle da história, Ele continua sendo poderoso. Foi assim que aconteceu com a história de José. Quantos aqui já leram a história de José? José é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, né? Não vou ler o texto, mas você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Nós vamos apenas citar alguns versículos. Gênesis capítulo 37, logo no começo, versículo 1, diz que José, ele tinha 17 anos de idade, número 1 ainda não. Pode, pessoal da mesa aí, pode segurar um pouquinho, ok. Senão... Quando José tinha 17 anos, ele teve 2 sonhos. Primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levanta e todos os seus irmãos ao redor dele, todos os feixes dos seus irmãos se curvam diante dele. O outro sonho, José diz que viu o sol, a lua e 11 estrelas. De repente, o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinaram ou se curvaram diante dele. E ele começa a contar esses sonhos. Irmãos, olha uma coisa, às vezes a gente conta os nossos sonhos e é um negócio sério. Eu aconselho a você a não ficar contando seus sonhos por aí para todo mundo. Sabe por quê? Porque tem gente que não entendeu nada, acha que você é presunçoso, e às vezes até ridiculariza você. É claro que tem alguns sonhos que a gente tem que falar mesmo, porque a Bíblia diz que quando a gente crê, a gente fala, né? Eu creio em algumas coisas e eu falo aqui para vocês, porque Deus nos deu algumas promessas, amém? A Bíblia diz que quando a gente crê, a gente vai profetizar isso. Então a gente precisa crer e profetizar. Entretanto, José não teve essa sorte, né? Ele começou a ser perseguido, odiado por seus irmãos e pior, mais tarde foi vendido. Porque seus irmãos não suportavam, né, a ideia. Aliás, o próprio José foi repreendido pelos seus pais e depois vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, mercadores que passavam por ali, que mais tarde vendeu José para Potifar, na casa no Egito, um oficial do exército de Faraó. Então ali, José agora foi arrancado da sua terra, ele foi arrancado do seu lar, da sua casa, foi tirado do convívio da sua família, uma família boa, uma família, embora tivesse aqueles irmãos abençoados, mas era uma família abastada. José tinha todo o conforto, aliás, José era o xodó do papai. Irmãos, uma das coisas que você e eu, como pai, não podemos fazer nunca é ter preferência de filhos.
Alguns pais demonstram claramente que preferem um ao outro. Isso é uma desgraça na vida daquele que se sente rejeitado. Uma das razões pelas quais os irmãos de José tinham raiva dele é porque Jacó, o seu pai, tinha assim uma preferência com José. José era o filho da sua velhice, era o mais novo. E ele então era filho único da sua esposa chamada Raquel. Então ele fazia de tudo, mandava fazer aquela túnica especial para José. E quando José chega com esses sonhos, então foi o fim de tudo. Eles começaram a planejar, acabar com essa história. O que acontece, irmãos, é que imagine um menino de 17 anos que é tirado da sua terra, levado para outro lugar, para uma cultura diferente, uma língua diferente, arrancado na marra, na força. E diz o texto lá mais na frente, quando os irmãos de José quando José se dá a conhecer a seus irmãos, quando já era governador do Egito, diz que os irmãos mencionaram isso: olha, nós estamos sofrendo todas essas coisas porque nós não ouvimos a angústia de José quando nós o vendemos para o Egito. Portanto, José, a primeira coisa que nós aprendemos com essa história de José, e vemos o que significa estar debaixo do favor de Deus, é que José estava debaixo do favor de Deus, mesmo quando ele passou por aflições. As aflições da vida, irmãos, elas fazem parte, da realização dos sonhos. Nenhum sonho vai ser realizado se você pensa que seu sonho vai ser realizado sem aflição, sem angústia, sem luta, sem trabalho. Esqueça, isso é negócio só que acontece em filme, mas na realidade não acontece assim. As aflições fazem parte da vida. Diga comigo, as aflições fazem parte da nossa vida. Assim como as lágrimas fazem parte da vida, as aflições também. O próprio Senhor Jesus falou isso em Mateus 16, 33. Jesus disse: no mundo tereis... Olha que está no plural, não é só uma afliçãozinha de vez em quando, né? No mundo tereis aflições. Em outras palavras, está dizendo: vocês terão muitas aflições, mas... Qual é o mais aí? Tenham um bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Ele está implícito dizer: se eu venci, vocês vão vencer também. Quem recebe essa unção do mais do que vencedor em nome de Jesus? O Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Você está passando por alguma aflição? Já passou, vai passar. Não tenha dúvida disso. Entretanto, assim como a luta vem e passa, as aflições também. Elas vêm e passam. No caminho da obediência, irmãos, à palavra de Deus, nós sempre encontraremos aflições. Toda pessoa na face da terra que repudia, rejeita, acha que é a última das pessoas porque está passando por aflições, não passa de mimimi que não vai resolver com nada disso. Não tem céu aqui, céu é no céu quando a gente chegar lá. Quem está entendendo? Vai ter luta, claro que vai. Mas no meio da luta, Jesus está dizendo: eu tenho a saída para você. Isso não significa que mesmo você passando por lutas e provações, e aflições, e angústia, como José passou, não significa que o favor de Deus não está sobre a sua vida. Quem vai receber isso? Pelo contrário, Ele está forjando em nós o seu caráter, e Ele está trabalhando com a sua mão invisível, para conduzir você para o cumprimento de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Quem diz amém, recebe. Se você não estiver pronto, querido, para encarar as aflições como parte da caminhada, você nunca vai realizar os seus sonhos. Vou repetir. Se você não está pronto para encarar na sua caminhada de vida as aflições que vão acontecendo e vão chegando, você jamais verá os seus sonhos realizados, porque as aflições fazem parte. Aliás,
Quem não passa por aflições fica chato, abusado. Não é verdade? Acha que o mundo lhes deve alguma coisa. Viu aqueles filhinhos de papai? Que pensam que o mundo precisa se ajoelhar a seus pés, porque tudo eles podem. Aflições, irmãos, é uma bênção na vida do crente. Eu sei que ninguém vai dizer amém agora, mas é verdade. Os irmãos de José, então, né, produziram isso na vida de José. Mas o que acontece? Porque aconteceu alguma coisa nesse nível, não significa que o favor de Deus não estava sobre José. Ainda no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2 diz que o Senhor era com José. Olha só que coisa maravilhosa. José foi vendido como escravo, está na casa de Potifar agora, e diz que o Senhor era com José, que ele veio a ser um homem próspero. Irmão, você já viu alguém próspero, cativo? Alguém que está preso, ele não estava preso como ainda, né? Mas era um escravo, havia sido vendido. Então ele tinha algumas obrigações, mas ali Deus fez prosperar na casa de Potifar. E Potifar, que não era bobo, versículo 3, diz que ele, vendo que o Senhor era com José, e que tudo prosperava nas suas mãos, as coisas que você põe a mão prospera, ou você põe a mão e desmancha? É o famoso pé frio. Na linguagem popular, azarado. E são só nomes populares para uma coisa. Quando nós estamos debaixo do favor do Senhor, não importa onde Deus vai te levar, ali você vai prosperar. É aquele que passa, vai num lugar complicado e resolve melhor o ambiente. É alguém que mesmo como escravo, não se entrega à autocomiseração, não se entrega à frustração, não fica remoendo o passado, não fica, meu Deus, estou aqui porque aqueles miseráveis, aqueles meus irmãos, um dia eu vou pegar eles, e se alimenta de ódio, e se alimenta de rejeição, e se alimenta desses demônios do inferno, está amarrado em nome de Jesus. Diga, sai da minha vida, vai embora, sai daqui, Deus vai me prosperar onde eu for. José prosperou, e Potifar olhou e falou, rapaz, esse menino é bom, olha só, o que ele põe a mão, produz, prospera. Pegou tudo o que ele tinha e botou debaixo da autoridade de José. E diz lá, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e Potifar o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. O que significa isso, irmãos? Significa que mesmo que você vá para um lugar onde você não gostaria de estar, que você foi levado de alguma maneira, não fica se lastimando, meu Deus. E um dia a gente estava evangelizando aqui nessa rua aqui, né, na outra casa, quando a gente estava ainda, aquele outro lado. Numa dessas festas aí que era muriçocas, eu acho, né? E eu comecei a conversar com um rapaz, um senhor já um pouquinho. E o homem era um poço de lamúria. E ele começou a falar e dizer assim, eu me lembro bem dessas frases que ele falou. Ele chorava e dizia, eu sou de uma família que eu não gosto. Eu estou num trabalho que eu odeio. Eu tenho amigos horrorosos. Eu odeio tudo. Faltou aquele bicho lá, né? Odor, ó céus. Tudo conspira contra mim. Falei, querido, enquanto você viver nesse poço de mágoa, de rejeição, você nunca vai perceber a graça de Deus que está aqui estendida para você. O favor de Deus que está sobre a tua vida. Mas é uma escolha que você tem que fazer.
Você pode ficar se lamentando, tentando fugir, tentando matar alguém, tentando xingar alguém, culpar alguém. Você já viu gente culpando os pais? Eu sou assim por causa da família que eu tenho, meus pais é assim, meus pais é assado. Você é o que você decide ser. Seus pais podem ser quem pode ser os piores pais do mundo, mas se você decidir ser alguém em Cristo, mais do que vencedor, nenhum pai vai impedir isso, porque Deus é poderoso para fazer na sua vida, fazer você prosperar, mesmo que seja num lugar onde você não gosta, onde você não gostaria de estar, mas ali Deus é poderoso para fazê-lo prosperar. Quem recebe, dê um grito de júbilo, dê um aplauso a Jesus, faça algum barulho. Mas agora José está na casa de Potifar e ele é bonitão. José é um garotão, jovem. Talvez aí, quem sabe, já estava com 18, 19 anos, 20. Imagina, um garotão com 20 anos. É que vocês não conheceram o pastor com 20 anos. Minha esposa conheceu. Imagina se hoje é assim, imagina com 20 anos. Bonitão, charmoso, viril, né? Cheiroso. Um menino, tudo que ele faz dá certo. A mulher de Potifar botou os olhos nele. E começou a assediá-lo, né? Se fosse hoje ia ser acusada de assédio, mas... E ela tentando José todos os dias para se deitar com ela. E José recusando. Um dia... Potifar viaja e deixa ele sozinho em casa. Olha o perigo. Sabe uma das coisas que eu aprendi há muitos anos atrás, irmãos? Um pastor amigo me disse assim, nunca pastor, e eu nem era pastor ainda. Ele disse nunca, e eu vou falar isso aqui para os homens, homem me escuta. Nunca esteja num lugar, numa sala fechada, num lugar sozinho, com uma mulher que não seja a sua. Não é porque você é um tarado, não. É porque a tentação existe. Porque a atração sexual existe. Eu já ensinei sobre isso aqui. A atração sexual é uma coisa natural. Deus colocou isso no homem e na mulher. Você não domina sobre isso. Se não houvesse atração sexual, não havia continuidade da raça humana. Sim ou não? A atração você não domina, mas a intenção você domina. E aí foi isso que Jesus tratou quando disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. A intenção você pode controlar, sim, pode. E é isso que José aqui está sendo testado. Escute, você tem sonhos? Deus te deu sonhos. Quantos tem sonhos aqui grandes? Eu tenho grandes, muitos sonhos. Mas sabe de uma coisa? A tentação vai tentar abortar esse sonho. Não permita que isso aconteça na sua vida, meu querido. Aquele dia, a mulher pensou, hoje é o dia, hoje eu pego esse camarada, hoje eu pego ele de todo jeito. Quem sabe trancou a porta e falou, agora você se deita comigo. Para muitos, o que seria esse momento? A oportunidade de ouro. Finalmente o cara viajou. Vamos passar aqui um tempão aqui só na boa. Muitos pensam assim ou não? Fala sério, sim ou não? Claro. Mas José, irmãos, José tinha um sonho. José era um menino que teve uma formação, teve uma instrução, aprendeu as sagradas escrituras da Torá logo no começo, né? Não havia a Bíblia escrita ainda, mas ele havia recebido a instrução, né, através de seu pai. José sabia que uma aventura sexual é mais do que um encontro amoroso entre um homem e uma mulher por algum momento de prazer. Ele, na sua sabedoria, ele sabia que isso era mais do que isso. Ele sabia que aquilo destruiria seus sonhos, abortaria os sonhos de Deus na sua vida. Se você quer chegar lá, querido, você vai ter que lidar com a tentação. Você vai ter que lidar com as tentações, não somente na área do sexo, mas em muitas áreas da sua vida. Não permita que isso aborte o sonho de Deus na sua vida.
E no capítulo 39, versículo 9, José diz uma coisa fantástica, extraordinária para um garoto. E ele olha para aquela mulher e diz: eu não posso fazer isso, porque meu senhor, Potifar, me colocou todas as coisas debaixo da minha autoridade, mas ele vedou a você, porque você é sua mulher. E como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Tem uns crentes que acham que é só pecar contra Deus. Não é só isso, meu amado, é algo tão perverso. Tem algumas pessoas que não compreendem essa gravidade dessa coisa, infelizmente. Provérbios capítulo 6, versículo 32 diz que o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo, vamos ler junto esse texto? Só mesmo o quê? Quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Irmãos, tem muita gente arruinada por aí, porque só pensa no prazer momentâneo, mas não percebe que está cometendo algo muito perverso, crédito de injustiça e maldade provocado por uma ação, por uma relação adúltera. A Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros e os promíscuos. Então, para você, viu, jovem, serve para você também, que às vezes vai para a cama com a namorada ou com o namorado. Todo mundo solteiro, na boa. Ou então é aquela mulher separada que se acha livre para fazer, experimentar. Todo mundo faz isso hoje. É por isso que a sociedade está arruinada. Vivemos numa sociedade arruinada. Moralmente, espiritualmente. Só Jesus pode dar jeito nisso. José sabia disso. E quando seu marido chegou em casa, olha a confusão. Quando ele chega em casa, a mulher diz: olha, porque José fugiu. Irmãos, olha só, tem uma diferença. Provação, aflições, você enfrenta. O diabo, você enfrenta. A Bíblia diz o quê? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas para impureza, o que a Bíblia diz? Fuja. José fugiu. Ela agarrou ele pela roupa e fala: você hoje não me escapa. E José falou: não tem jeito. Imagina que houve uma briga lá, um negócio para agarrar para lá, agarrar para cá. E a mulher ela arrancou a roupa, ou sei lá, o manto, o que foi de José. E ele correu para fora. O que ela faz? Porque toda adúltera e todo adúltero é safado, me desculpa a expressão, é bandido, só está querendo pegar você para depois matá-lo. Ela chama os empregados e fala: está vendo aqui, ó? Esse rapazinho aqui que meu marido trouxe, veio aqui me insultar e me forçar. Quando o marido chega, ela falou a mesma coisa. Está vendo aqui, ó? A roupa na minha mão. Aquilo se transforma na prova contra a falsa acusação. E agora o que acontece? O Potifar se acreditou ou não na história da mulher, mas vai tomar uma providência. Portanto, a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, e quando estamos vivendo debaixo do favor de Deus, é que José estava debaixo do favor de Deus quando foi tentado e acusado injustamente. Você já foi acusado injustamente alguma vez? Irmãos, é um negócio assim, é uma dor na alma que você não tem ideia, só quem passa por isso. É você ser acusado de algo que você não fez. Você sabe que não fez, mas tem algumas provas, entre aspas, que induzem, não provam, mas induzem alguns elementos, da investigação, que parece empurrar você para aquele negócio. Mas você sabe que não foi. Assim foi com José.
Mas mesmo quando José foi acusado injustamente, tentado pela mulher de Potifar, o favor de Deus continuava sobre a sua vida. Você crê que quando você é acusado injustamente, quando você é tentado, não é porque Deus removeu o seu favor sobre a sua vida, é porque Ele continua abençoando a sua vida, e se você confiar nele, você vai vencer a tentação e vai vencer a acusação injusta, em nome de Jesus. Quem recebe, dê glória a Deus. A terceira coisa que nós aprendemos então com essa história de José, é que José estava debaixo do favor de Deus, mesmo quando ele foi lançado na prisão. Potifar pega José agora e lança ele na prisão, o prende lá. Agora você imagina um garoto, jovem, um baita de um administrador, um gestor, um cara que tudo que ele faz dá certo, tudo que ele põe a mão progride, né? Imagina um camarada que começa a gerenciar uma empresa, uma firma, uma instituição, e as coisas só começam a melhorar. O dono fica, rapaz, que coisa maravilhosa, dá tudo certo, está dando... De repente, esse camarada é tirado ali, e mais uma vez, é mais uma decepção na vida desse garoto, sim ou não? Se você não estiver preparado para suportar as decepções da vida, você nunca vai realizar seus sonhos. Você precisa, Deus está renovando o seu favor todo dia sobre a sua vida, para você suportar possíveis decepções, frustrações, para você não ficar reclamando de ninguém, se fazendo de vítima. O processo de vitimização do ser humano é a pior desgraça que alguém pode se meter. É um buraco que você não sai de lá, enquanto você não abrir mão disso. Você não é vítima de coisa alguma. Se você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito, mesmo que seja uma acusação injusta e uma tentação sobre a sua vida, você vai vencer, porque Deus está no negócio e vai te ajudar a sair fora, vai te ajudar a ser mais do que vencedor. Quem recebe faz alguma coisa, dê glória a Deus. E agora imagina, José foi levado para a prisão por causa da sua fidelidade, não porque ele foi infiel, não porque ele realmente se deitou com a mulher do Potifar. Você já foi alguma vez, teve que pagar por algo que você não cometeu? As pessoas nem sempre vão aplaudir você porque você fez a coisa certa. Imagina agora, para o filme agora. José está lá no fundo da masmorra, junto com outros presos, e ele agora tem muito tempo para pensar. Ele não pode fazer mais nada, está preso. E volta o filme. Aí o diabo chega nessa hora e fala assim, rapaz, tu é muito mané mesmo. Como é que tu não aproveitou aquela oportunidade? Era só um negocinho ali, rapaz, e pronto. Ninguém ia ficar sabendo. Valeu a pena tu ser fiel? Valeu a pena tu fazer a coisa certa? Você já teve alguma vez nesse lugar? Valeu a pena fazer a coisa certa? Agora você está aí na pior. Se você tem grandes sonhos, jamais negocie. Alguma coisa errada nunca vai te levar ao teu sonho, sempre vai abortá-lo. Rejeite a tentação. Rejeite a tentação de se revoltar. Quando você está debaixo do favor de Deus, pode ser uma prisão, pode ser uma injustiça, pode ser um deserto, você vai usar esse momento para transformar esse deserto num manancial. Desde que você não afunde num poço de autopiedade. Desde que você não afunde num poço de tristeza, de lamúria. Deus está preparando, forjando em você algo muito grande. Deus sabia que ia levar José a ser governador de toda a terra do Egito. Se você pretende só não ser nada na vida, é isso que você vai ser. Mas se Deus te mostrou que vai te colocar em lugares altos, se prepare, Deus vai te levar lá. Se você continuar crendo que você está debaixo do favor de Deus, mesmo quando você for acusado injustamente. Agora, o que acontece quando José está lá dentro da prisão? O capítulo 39, ainda, versículo 21 em diante, fala que José foi levado para a prisão, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com...
que é que diz o texto? O Senhor o tratou com... Irmão, como é que o Senhor pode tratar José com bondade jogando ele na prisão? Isso não parece incompatível, sim ou não? Parece. Mas não era. E diz mais, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, e por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Olha aqui a bênção de Deus mais uma vez funcionando. Assim como Potifar viu que ele prosperava, o carcereiro olhou e falou: epa, rapaz, esse camarada aqui, olha, o negócio funciona na mão dele. Pegou todos os presos, toda aquele cárcere entregou na mão dele e falou: toma conta, você é o cara. Ou você é do tipo que assim que o chefe do lugar fala: rapaz, não chega nem perto desse camarada, que isso é um criador de problemas. Ou você é um resolvedor de problemas. Você põe lenha na fogueira quando vê um fogo começar a se levantar, ou você põe água para acabar com o fogo que vai queimar as coisas. José era desse tipo. Lidar com gente presa, normalmente gente mal-humorada, gente frustrada, gente com raiva, talvez assassinos, sei lá, quanto tipo de gente estava ali. José se torna o chefe deles. E diz assim, olha, e ele se tornou responsável por tudo o que acontecia dentro da prisão. Como que alguém, irmãos, pode prosperar num lugar desse? Pode, se o favor de Deus estiver sobre a sua vida. Se você crê que Deus continua derramando o seu favor sobre a sua vida. Deus tratou José com bondade, concedeu-lhe simpatia do carcereiro e lhe deu, olha o que diz ainda o texto, lhe deu bom êxito em tudo aquilo que ele fazia. Amados, eu creio que essa palavra não é só para José, é para você também e para mim. Não sabemos o que vai acontecer esse ano, sabemos que o favor de Deus está sobre nós. Não fica pensando, fica fazendo coro com essa galera que fica aí, né, prevendo, profetizando o caos e não sei o quê. O mundo pode pegar fogo, a terra pode se abalar, o eixo da terra pode sair do lugar. Não importa nada dessas coisas, porque Deus está no controle. Nós estamos debaixo do favor dEle. E lá na prisão o que acontece? Moisés agora encontra dois camaradas, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. José. Falei quem? Moisés? O que é isso? O chip está meio avariado. José encontra então, eles dois foram levados para a prisão, por alguma razão lá o rei mandou eles para a prisão. Um dia os dois sonham, um tem um sonho, um tem um outro, e cada um tem um sonho. Contam para José, e José, Deus estava trabalhando no coração de José para ser aquilo que ele haveria de ser. Deu a ele habilidade para conhecer mistérios. Irmãos, uma das razões que a gente sabe que Deus está preparando alguém é quando a pessoa tem discernimento. Quando ela sabe como lidar com as situações diferentes da vida, ele não entra de cara em tudo que acontece. Mas ali José é anunciado o sonho, José dá a interpretação, acontece exatamente como José interpreta e diz. E José pede para aquele copeiro, porque o padeiro foi enforcado, como José disse que aconteceria. E o copeiro do rei foi trazido de volta, restaurado à sua posição anterior. E José, sabendo disso, falou assim: olha, querido, quando você estiver diante do rei, peça ele por mim. Eu estou aqui injustamente. José sabia que ele estava ali injustamente. Eu não fiz nenhum mal para estar aqui. Por favor, interceda por mim. Mas diz o texto, Gênesis 40, 23, que o copeiro-chefe não se lembrou de José. E embora todos nós gostamos de ser honrados, de ser reconhecidos, Deus não havia se esquecido de José. Havia o tempo certo em que ele haveria de se manifestar. E a última coisa que nós aprendemos é que José estava debaixo do favor de Deus quando foi esquecido pelo chefe dos copeiros. Sabe por quê? Porque ainda não havia chegado a hora dele sair da prisão. Havia um momento. Se você continuar lendo o livro de Gênesis capítulo 41,
diz que ao final de 2 anos do acontecido dos sonhos, teve Faraó um sonho. Aí começa a se desenrolar o fechamento dessa história toda. Faraó tem um sonho, não sabe interpretar, conta para as pessoas ali, ninguém sabe, aí o copeiro se lembra, eita rei, estou lembrando agora, quando o rei me botou na prisão, 2 anos atrás, havia um jovem hebreu, que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e ambos aconteceram exatamente como ele interpretou. Quem sabe ele não pode ajudar o rei. O rei manda chamar esse homem. E diz lá o texto, se você continuar lendo, que José se barbeou, se trocou, tomou um banho, se preparou. Escuta só, querido, ó, você não vai para um negócio desse de qualquer jeito. Ah, e os jovens? Ah, eu já estou aqui, tudo malamanhado, né? Tudo lá, mastigando bicicleta, a sandália velha toda preta nos pés. Foi. Que é isso, rapaz? Ah, essa vida, E Deus fica lá, todo negócio assim. Rapaz, vai lá. Vou lá nesse negócio. Minha vida tá aí, ó. Tá vendo? O que tem mais na minha vida? Fui vendido, fui injustiçado. Tudo que eu faço, procuro fazer certo, as coisas dão tudo errado. Eu quero lá saber de mais nada. Problema seu, meu filho. Se você quer alcançar a vitória, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Então você foi chamado para apresentar-se diante de alguém. Talvez não precise tirar a barba, mas precisa tratar a barba, parar as unhas, parar de roer as unhas, né? Cortar o cabelo. Verdade. Você vai para diante do rei, você vai para uma entrevista de emprego. Você gosta de usar brinco, homem? Arranca esses brincos e põe no bolso. Que você pode perder o emprego por causa dos brincos. Sim ou não? Tudo tatuado. Aí vai com aquelas camisetas assim, tipo... Os bração assim, tudo cheio de... Estou falando que eu sou contra a tatuagem, né? Estou falando assim, tem gente que é. E que você pode perder o emprego por causa de uma tatuagem. Põe uma mangazinha comprida aqui. Depois que você tiver com o emprego na mão, você vai tirando devagarzinho, assim, até ele se acostumar que você já é um bom funcionário, aí você já está na boa. Né? Gente mal educada. Sabe o que acontece? É porque muitos não passaram pela escola de José. A escola do sofrimento. Sabe quanto tempo durou essa universidade? Lá na frente diz assim, versículo 12 do capítulo 41, que José interpretou os sonhos. 42 diz, 41, 42, Faraó então, depois que José interpreta seu sonho, diz a José assim, olha, eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Como é que um escravo, acusado, preso, meu Deus, como é que esse camarada sai da prisão para ser o governador de toda a terra do Egito? Sabe por quê? Porque o favor de Deus continuava sobre a vida de José. Se você crê que o favor está sobre você, você vai ser mais do que o vencedor. Você vai ser colocado no lugar. Eu não estou falando aqui, no caso de José, foi ser governador do Egito. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser famoso. Estou dizendo que todo mundo, se crê e quiser, vai alcançar o seu propósito. É o seu propósito. Não sei qual é o seu propósito. Deus sabe, você precisa saber. Mas Deus vai te ajudar a conquistar esse propósito. E o faraó ainda disse mais. Versículo 44, ele diz, eu sou faraó, mas sem a tua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Olha só o que esse menino está agora fazendo, olha só. O garoto
Bichinho, coitadinho. Agora, ninguém pode fazer nada na terra do Egito sem a sua ordem. Sabe quantos anos esse garoto tinha? Versículo 46 diz, José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Sabe quanto tempo durou a universidade dele? 13 anos. Quantos anos faz que você está na escola do sofrimento? Não sei, todo mundo não vai ser 13 anos. Para José foi. Se você crer, Deus vai te usar poderosamente para governar, não politicamente, mas para governar nessa terra, porque Deus nos fez reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra para sempre. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Se o favor de Deus está sobre mim e sobre você, e Ele está, você poderá ser acusado injustamente e você vai sobreviver. Você vai passar por aflições, mas vai vencer todas elas. Se o favor de Deus está sobre a sua vida, você pode até parar numa prisão, pode até parar em um lugar que você não gostaria de estar, mas ali Deus vai te fazer prosperar. E você vai ter favor de Deus diante das pessoas onde você estiver. Porque é o favor do Senhor que faz todas as coisas acontecerem na sua vida. Vamos ficar todos de pé. Vamos orar.